Muito boa tarde aí a todas e todos. Estamos aqui com mais um encontro da Rede Acid, neste encontro de outubro para falar de um tema muito importante que é o gerenciamento de projetos, né, então seguindo aí a nossa trilha de projetos sociais. Outubro significa que a gente está caminhando para os últimos encontros do ano, né, então encerramos nossos encontros em dezembro, né, então estamos fechando essa trilha desse ano. Mas é muito bom, ter vocês mais uma vez aqui com a gente para a gente trocar essas boas práticas dentro do gerenciamento de projetos. Estou aqui com a minha companheira de sempre, Luísa. Boa tarde, Luísa, obrigado aí pelo Boa suporte. Qualquer tarde. questão, ela vai poder ajudar vocês, tá? Não deixem de participar pelo chat, não deixem de participar, compartilhando aí, pedindo a sua fala em qualquer momento do encontro. Eu já vou apresentar a nossa palestrante do dia, talvez conhecida de muitos aqui, mas eu já vou fazer as apresentações, formais. E para a gente começar o nosso tema, como de costume, né, a gente tem aquela introdução de uma outra parceira externa à CID, né. Então hoje, para falar sobre gerenciamento de projetos, para introduzir esse tema, nós temos a nossa colega Regina Pfiffner, que é gerente de projetos aqui na CID Brasil, mas por anos lidera o programa Mulheres com Propósito, que é um programa de empreendedorismo em todo o país. Então, ela tem uma vasta experiência aí no gerenciamento de projetos e ela tem algumas práticas para compartilhar com vocês. Então, deixa eu passar o vídeo dela aqui. Olá pessoal, tudo certo por aí? Eu sou a Regina Pfiffner. Hoje estou como gerente de projetos aqui na CID e sou líder também de um programa chamado Mulheres com Propósito aqui no Brasil. Ele é um programa desenvolvido pela Fundes e Pepsico. Ele tem como foco o empoderamento econômico, empregabilidade e empreendedorismo. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês na área de gestão de projetos sociais. Bom, eu tenho uma trajetória de mais de 15 anos de atuação no terceiro setor, envolvidas em projetos com impacto social. E hoje eu separei algumas dicas para passar para vocês que eu espero que possa fazer diferença na hora de vocês gerenciarem os projetos, né? Então vamos lá. A primeira dica é: entenda e apaixone-se pelo seu projeto. Assim, gente, é fundamental, né, a partir do momento que você tem total empoderamento do seu projeto, quando você está à frente dele, né, porque isso vai te facilitar muito para exercer o papel de líder, né, então assim, você vai conseguir, com esse seu conhecimento, empoderamento, paixão, você vai ter as condições necessárias para que a sua equipe possa realizar um trabalho bacana, né, que é importante que você tenha disponibilidade, que você deixe disponível para essa equipe também as ferramentas necessárias, metodologia, os canais de comunicação, que com isso você vai conseguir levar o seu projeto com muito sucesso. A segunda dica é: mantenha seu cliente sempre atualizado. Pecar pelo excesso de informação nunca é demais. Então, reporte com frequência as fases em que seu projeto se encontra, troque com ele os desafios, as conquistas também, é claro, sempre ao longo do caminho do seu projeto. Além dessa postura, você gerar uma confiança, né, e um bom relacionamento, caso algo saia, né, do planejado, porque, aliás, né, os imprevistos acontecem, né, é muito mais fácil você conversar com o seu cliente e ele está aberto a aceitar as mudanças necessárias diante de um cenário talvez adverso. A minha terceira dica é: trabalhe com previsibilidade. Essa dica, gente, é a partir de uma vivência que eu experimentei há pouco tempo aqui dentro da CID e quero compartilhar com vocês, né? Porque os projetos de impacto social, eles se diferem demais dos outros, porque além do alcance, né, as atividades elas não estão representadas diretamente à busca de lucro, né, elas buscam transformar a realidade das pessoas, né, de forma positiva, né, e neste caso que eu estou vivenciando nesse projeto, o sucesso do projeto ele está atrelado ao impacto dado a essas pessoas, né? Então é super importante que vocês tenham em mente que num processo, né, com envolvimento humano, sempre haverá evasão, né, ou algum tipo de problema, de imprevisto, que a gente vai precisar rever as nossas metas, né, para que isso não comprometa a entrega do nosso projeto, né, com relação aos resultados, né, previamente combinados com os nossos
com os nossos clientes. Então é super importante, gente, que vocês abram esse caminho de comunicação com o cliente, né, buscando mitigar o problema, né, relatando a mitigação desse problema, trazendo novas soluções, né? Então esse é o momento, de repente, talvez até de uma pausa no seu projeto, para que você possa rever o planejamento, adequar novas tarefas, cronogramas, né, demandar da equipe, né, e quem sabe até incorporar essas novas metas. Mas lembre que é super importante trazer já esses pontos que podem acontecer, né, bem previamente, lá naquele momento lá atrás, quando vocês estiverem fazendo o alinhamento inicial com o seu cliente, tá? A quarta dica, gente, ela é bem básica, mas ela é super importante, tá? Então, existem inúmeras ferramentas de gestão, né? Então, assim, não tire o olho do seu planejamento, tá? Essa é a dica. Ela é o nosso GPS, né, no momento que a gente está conduzindo aqui o nosso avião, né? Então, assim, existem né, inúmeras ferramentas de gestão. É importante que você defina qual melhor se aplica à sua organização e à sua equipe, né? E o importante é conseguir visualizar o que precisa ser feito, né? Priorizando, né, o foco, né, no que você está fazendo com relação aos seus prazos de entrega. Então é super importante que nesse momento você crie rotinas de reuniões com a sua equipe para poder estar acompanhando o andamento do projeto e as entregas de cada tarefa, né? Pois esses são os passos para que você vai conseguir de fato, né, realizar e atingir o seu resultado. Bom, a minha quinta e última dica é o seguinte: após a finalização do seu projeto, realize as avaliações tanto das pessoas que foram beneficiadas quanto da própria iniciativa, tá? Então reserve um tempo com sua equipe para uma rodada de feedback, né, em que é possível analisar os pontos fracos, quais são os aspectos mais imprevisíveis. Isso é super importante, gente, porque com isso você vai ter um olhar, né, para o que pode ser melhorado na nova fase, né? E esse exercício, além de trazer segurança e embasamento, né, para o seu projeto, ele também pode sugerir uma continuação, né, uma segunda etapa junto ao seu cliente, né, pensando às vezes até em manter o mesmo objetivo, mas com alterações, né, como abrangência territorial, número de pessoas impactadas, mudança de conteúdo e tudo mais, né, o que sua equipe definiu e analisou. Então, gente, eu espero que essas dicas possam ajudar você no seu gerenciamento e seu processo. Eu desejo um ótimo encontro para vocês e até breve. Maravilha! Deixa eu só voltar para a nossa apresentação aqui. E uma ótima introdução. Acho que a pessoa que fica à frente da gestão de um projeto, principalmente na nossa realidade, um projeto social, ela é um grande malabarista, né? Porque há diversas frentes, situações que precisa ser gerenciado, precisa ser equilibrado. Eu acho que a gente vai, como a Regina já introduziu, e a nossa palestrante de hoje vai aprofundar, a gente vai discutir um pouco mais sobre esses malabarismos da gestão de um projeto social. E para a gente avançar e eu passar aqui a bola para a nossa discussão, né? Queria apresentar a palestrante do nosso encontro de hoje, Bianca Beltrame, consultora de projetos sociais no Instituto Votorantim. Vou apresentar aqui o currículo da Bi. A Bi ela é economista formada pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em gestão estratégica e de sustentabilidade pela FIA Business School, realizou cursos executivos para empreendedores sociais e lideranças inovadoras em algumas instituições no exterior. Trabalhou por 8 anos na CID Brasil, onde ela foi diretora de projetos, e atualmente ela é consultora de projetos sociais no Instituto Votorantim, atuando com temas de voluntariado corporativo, fortalecimento da democracia, aceleração de organizações sociais e engajamento de stakeholders. Então, Bi, bom vê-la de novo aqui conosco nos projetos da CID, da rede ACID, principalmente. Obrigado pela disponibilidade e passo a fala para você, para que a gente possa aprofundar no tema de gerenciamento de projetos sociais e ouvir um pouco das suas experiências. A todos os demais que estão aqui, fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas, experiências no chat e, eventualmente, pedir a fala para contribuir com algo ali com a fala da Bi.
Bia, com você. Léo, super obrigada. Acho que primeiro estou super feliz de estar aqui, feliz de rever algumas carinhas que eu já conheço também. Então, sempre é um prazer participar dos encontros da CID, da Rede CID. Fico muito feliz e muito honrada e com saudades também, né? O Léo falou, eu trabalhei 8 anos na CID, então é bastante coisa aí. Acho que antes de eu começar, até queria fazer só uma autodescrição, assim, né? Mas eu sou uma mulher branca. Tenho 29 anos, tenho cabelos castanhos escuros, encaracolados, olhos castanhos também, e hoje estou vestindo uma camisa rosa, meio vermelha. Aqui estou no meu quarto, mas o fundo está todo borrado, então não dá para ver como está ali atrás também. Mas, bom, eu trouxe uma apresentação, gente, mais para nortear, assim, alguns pontos que eu acredito que sejam importantes de compartilhar. Inclusive, o vídeo da Regina deu vários spoilers aí do que eu trouxe e eu não tinha assistido o vídeo dela antes, mas acho que é legal porque isso traz a importância de alguns temas ali, né? É muito incomum, tanto pela visão dela quanto pela minha visão e experiência também, então acho que isso é muito legal. Mas antes de compartilhar a apresentação, queria deixar vocês super livres para irem comentando conforme eu for apresentando, para a gente ir realmente aí fazendo uma troca. Eu não consigo muito olhar o chat porque eu preciso focar em uma coisa só, mas daí eu peço ajuda da Luísa e do Léo aí para irem trazendo os comentários e dúvidas também. Mas bom, vamos lá então. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho que meu computador sempre trava nessa hora. Aí. A apresentação depois eu mando para vocês também, tá, gente? Eu sei que tá no modelo estranho, mas é que tem a barra do Zoom tá na frente, daí eu não tô conseguindo tirar só aqui. Ô, Bia, você consegue jogar a barra para baixo, talvez te ajude. Você com a Puxa, barra do zoom. perfeito, tá Isso. bom. Boa. Peraí, só um segundo. Aí, agora sim. Então, gente, trouxe aqui a apresentação, como eu falei, é uma apresentação acho que simples, mas a ideia é trazer alguns conceitos, né? O tempo é um desafio hoje, então já tive que fazer aqui uma gestão do tempo para todos os conhecimentos que queria compartilhar com vocês. Mas é isso. Então, começando aqui, né? Acho que, primeiro de tudo, a gente fala tanto de projetos, né? Mas, afinal, o que que é um projeto? Acho que nas nossas organizações a gente sempre está muito acostumado, né? Ah, entrou um projeto, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que executar. E aqui eu quis trazer só uma visão um pouco conceitual, né? Do que é um projeto. Que projeto a gente entende muito como, com uma diferença muito grande do que é um processo, né? Então, os projetos, eles têm um tempo determinado, ou seja, tem início, meio e fim tem início, né? Ali tem o seu tempo de começar, quando que ele tem que encerrar, e tem principalmente um resultado exclusivo, ou seja, ele tem um resultado único, uma entrega única. Quando a gente fala de transformação social, a gente tem que olhar qual que é a transformação social desse projeto aqui em específico, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante e por isso também essa visão de trabalho inédito, o que já é muito diferente de um processo, né? Processos têm seu tempo indeterminado, tem um resultado padrão, então a gente pode olhar, por exemplo, para um computador. O computador ele já faz parte de um processo, porque ele tem ali seu fluxo, tem todas as etapas muito bem definidas, mas ele tem sempre um resultado padrão. E aqui daí não estou falando de inovação, né? Mas só para trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro também, e tem essa visão de trabalho repetitivo, né? Então acho que isso é importante da gente trazer. E qual que é a diferença de um projeto comum para um projeto social? Eu sei que isso é muito óbvio, mas acho que é sempre importante da gente lembrar diariamente da nossa intencionalidade. E por que que eu acho legal a gente parar e olhar para o gerenciamento de projetos? Porque eu sei que a nossa rotina dentro das organizações é muito desafiadora e às vezes é isso, né? Entrou um projeto novo, a gente já vai, já começa a executar, já. Claro, né? A gente tem o nosso tempo ali de planejamento, mas às vezes a gente está muito acostumado a fazer aquele tipo de projeto, então planeja rápido para daí já ir para execução. E dado que cada projeto tem um trabalho inédito e um resultado exclusivo, é sempre muito importante a gente olhar para os projetos dessa forma, né? Então, quando a gente recebe ali talvez uma nova demanda de um parceiro, de uma empresa, enfim, qualquer modelo de projeto que vocês trabalhem, é sempre bom ter essa visão, né? Então, ter um tempo grande ali para ter esse planejamento e ter essa visão muito clara do nosso trabalho inédito, né? E o projeto social, a grande diferença é a intencionalidade que a gente tem, né? Então, a nossa intencionalidade, ela é sempre com essa visão de transformação social. E acho que tem um outro conceito que é legal também, né? Que hoje, no nosso dia a dia de projetos, o que a gente faz são intervenções, né? E por que que são intervenções? Porque a gente tem ali
no caso de vocês, o ecossistema da pessoa com deficiência acontecendo de uma determinada forma, e os projetos de vocês entram como uma intervenção para transformar esse ecossistema. Então, acho que essa é uma visão interessante de trazer também. E aí, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, né? Qual que é esse ciclo de vida? E aqui, gente, eu acho que tem coisas que são legais de compartilhar, porque, assim, dentro do gerenciamento de projetos, existem vários métodos, muitas metodologias. Se a gente for pesquisar, daria para ficar muito tempo falando só dessa parte do ciclo de vida. Então, o que eu tentei trazer aqui foi um pouco da experiência que eu tive, assim, e acho que para deixar mais claro como que funcionam essas etapas de modo geral, né? E acho que aqui é muito importante de frisar novamente, né? Diagnosticar o problema, porque muitas vezes a gente sabe, né? Então, estou falando ali da causa da pessoa com deficiência, qual que é o problema? Ah, o problema é que hoje a gente não tem inclusão no mercado de trabalho. Mas que mais? Por que a gente não tem inclusão no mercado de trabalho? Ah, porque o problema está ali, vou falar mais generalizado, assim, tá, gente? Tá na média gerência das empresas porque eles têm dificuldade. Mas por quê? Eu acho que é legal a gente ir muito a fundo e sempre estudar muito, buscar dados. Isso eu acho que é uma coisa super importante quando a gente está falando ali do diagnóstico do nosso problema. Então, buscar esses dados que comprovem o que a gente está entendendo que é um problema, entender se tem outras organizações que estão fazendo algum trabalho dentro disso que a gente imagina que pode ser feito também. Geralmente já tem, né? E aí a gente não precisa reinventar a roda, às vezes a gente pode trocar. Então, acho que a rede Assídia aqui, inclusive, é muito rica para isso, assim, né? Para esse tipo de trocas também. Então, o diagnóstico do problema é o momento que a gente senta, para olhar o que a gente quer resolver e faz todo esse levantamento, seja de dados, seja de o que a gente fala ali, né, de benchmark, que é essa troca entre outras organizações também. Então, acho que esse primeiro passo é super importante. E depois disso, a gente vai criar as nossas hipóteses de solução, né? Então, tudo bem, entendi qual que é o problema na inclusão do mercado de trabalho e, na minha visão, a gente precisa trabalhar ali com a média gerência. Qual que é a minha hipótese, né? Eu vou fazer uma hipótese que se eu der treinamento para esse gerente é o suficiente, ou não. Eles precisam passar por experiências, a gente precisa fazer algum outro modelo de intervenção, enfim, daí a gente começa a levantar várias hipóteses e desenha a nossa tese de impacto. A nossa tese de impacto é aquilo que a gente acredita que vai gerar o resultado. Então, o que eu acredito nesse exemplo aqui que eu trouxe é que dando treinamento é sim suficiente. A gente vai fazer treinamentos, vai fazer sensibilização, aí vai fazer uma coisa bem profunda mesmo para que essas pessoas mudem principalmente a consciência delas e que consigam enxergar o potencial das pessoas com deficiência. Beleza, essa é a minha tese de impacto. Depois disso, eu vou para o meu planejamento, né? Então, eu vou para o planejamento da minha intervenção, que nada mais é que o planejamento do meu projeto. Então, vou continuar nesse exemplo aqui que eu trouxe, né? Então, estou falando ali da inclusão no mercado de trabalho, já entendi que o que eu preciso fazer é dar treinamento. Quantos treinamentos eu preciso dar? Quem que precisa estar nesse treinamento? Será que é só a média gerência mesmo? Quando a gente está falando de inclusão, será que não é importante a alta liderança também estar participando desse treinamento, porque são eles que vão influenciar essa média liderança ali, que são os gerentes? Será que eu não preciso olhar para a cultura da empresa também? Daí ali é o momento que eu começo a fazer o planejamento do meu projeto mesmo, começo a desenhar escopo, começo a desenhar tudo aquilo ali que a gente falou, né? Dessa visão do início, meio e fim, quais são as entregas, quais são os produtos do meu projeto. Então, ali a gente vai para esse momento do planejamento e logo em seguida entra na fase de execução. Aí aqui dentro da execução, depois eu já vou trazer vários aspectos também, mas de modo geral é o momento que a gente executa o nosso projeto, que a gente faz as nossas entregas e no final, a Regina comentou um ponto que eu achei bem interessante, assim, que é fazer essa parte da análise dos resultados, né? Então, a gente sempre precisa fazer o fechamento dos projetos, gente. O que acontece? Quando a gente olha para esse ciclo de vida dos projetos, geralmente a gente gasta muito tempo a partir do planejamento da intervenção. É muito difícil a gente ir lá olhar para o diagnóstico, levantar hipóteses, e isso o que eu entendo, assim, é que é muito porque realmente o nosso dia a dia é corrido, a gente entra no projeto, quer planejar e já quer executar, né? Então, por isso que é importante olhar para essas etapas anteriores, mas a etapa de fechamento também é muito importante, que é aquele momento que a Regina falou, a gente dá feedback para a equipe, a gente analisa todos os processos do projeto, a gente entende o que deu certo, o que deu errado, quando vier um outro projeto nesse mesmo formato, o que eu posso fazer de diferente? Então, essa parte da análise de resultados, e aqui de resultados acho que é importante olhar tanto para o processo, quanto para a nossa visão de resultados de impacto também.
Então, é muito importante que a gente sempre feche esse ciclo, né? Porque às vezes a gente passa meio direto ali no fechamento, porque já tem outros projetos entrando em seguida. Então, essa parte do fechamento realmente é muito importante e ela pode, às vezes, até facilitar a nossa vida no futuro também, pensando nessa questão dos erros que a gente cometeu, os aprendizados que a gente teve, para um futuro projeto fazer diferente. Então, essa parte do ciclo de vida, acho que é importante a gente sempre lembrar ali, né, de todas essas caixinhas. Novamente, daria para olhar muitas coisas dentro delas, né, dentro dessas caixinhas aqui, mas uma visão geral do ciclo de vida eu acho que está aqui. E dentro disso, né, tudo que a gente está falando aqui, né, desse ciclo de vida, onde entra o gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projetos é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, a gente está falando dessa disciplina de olhar para todas essas etapas, de ter uma organização, de fazer uma mobilização de equipe, gerenciar recursos, né? Então, gerenciar recursos podem ser tanto recursos financeiros quanto de pessoas também. Então, o gerenciamento de projetos engloba tudo isso para que a gente consiga sempre alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados e as entregas de produtos, né? Essa visão que eu trouxe aqui, eu até coloquei a fonte aqui para vocês verem, que é da apostila do PMD, né? Então, é um modelo de gerenciamento de projetos que traz todos esses conceitos nesse formato. E aí, até entrando nesse próximo ponto aqui, né, que quando a gente fala de projetos, a gente tem o triângulo de projetos. O que isso significa? O triângulo de projetos é onde mora o nosso grande desafio, que é quando a gente vai olhar para o escopo do projeto, para o orçamento e para o cronograma, tudo isso garantindo a qualidade. Então, basicamente, seria essa visão aqui quando a gente fala de triângulo de gestão de projetos. E isso, gente, eu acho que é um conceito simples, mas que eu acho que é muito legal da gente lembrar no nosso dia a dia. Eu vou fazer essa fala aqui, daí eu já até faço uma pausa também para ver se alguém tem alguma dúvida. Mas o triângulo de gestão dos projetos é quando todos os projetos precisam estar com isso em equilíbrio, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente fez o nosso planejamento perfeito. O planejamento sempre é o que a gente acredita que é o modelo ideal. Então, fiz meu planejamento. Mas aí o meu investidor pega e fala, putz, você entregar o projeto em dezembro, mas eu preciso dele para antes. Você vai fazer o treinamento com os gestores para inclusão, mas eu preciso que ao invés de dezembro, você entregue isso em outubro. E o que a gente precisa olhar? A gente sempre precisa olhar para esse triângulo que está aqui no meio, que é o triângulo de qualidade e de impacto. Então, isso é uma coisa que a gente nunca pode abrir mão. A qualidade, porque a gente sempre vai olhar para entregar com excelência, e o impacto, porque é a transformação social que a gente quer gerar. Então, como garantir isso, né? Novamente, esse triângulo sempre precisa estar em equilíbrio. Imagine que puxaram aqui a nossa visão de cronograma. Então, diminuíram o nosso prazo. O que vai acontecer? Para eu conseguir garantir essa qualidade e esse impacto dentro do escopo que estava previsto, provavelmente meus custos vão ficar mais caros. Então, antes eu tinha orçado que eu ia precisar, por exemplo, contratar um parceiro para desenhar uma apostila com o conteúdo, e ele ia me entregar só lá no final do ano, mas eu vou precisar falar para ele, ó, fulano, eu preciso que você entregue antes. Provavelmente ele vai te cobrar mais caro. Por quê? Porque ele vai ter que mobilizar uma equipe maior para fazer o desenho dessa nova apostila, por exemplo. Então, esse triângulo aqui, a gente sempre precisa olhar para ele nesse formato de equilíbrio, né? Então, eu trouxe esse exemplo do prazo, mas isso pode acontecer de várias outras formas também. Então, às vezes, a gente estava lá trabalhando com um projeto em parceria com o governo, isso acho que na pandemia deve ter acontecido com algumas organizações, né? Então, tinham feito seu planejamento lá do PRONAS, por exemplo, mas não conseguiram executar na pandemia, porque a pandemia inviabilizou um monte de projetos. Aí veio a inflação. O que aconteceu? Eu tinha 100 mil reais para executar o projeto, só que com a inflação o custo aumentou muito mais. Como que eu vou fazer para entregar a qualidade e o impacto que eu desejo? Será que eu vou precisar fazer um cronograma maior? Eu sei que o PRONAS é um desafio e projetos com governo são desafiadores exatamente por isso, que é difícil a gente conseguir deixar tudo isso em equilíbrio. Mas quando isso acontece, né? Então aumentaram os custos do meu projeto por conta da inflação. Eu não tinha como ter planejado isso lá atrás, porque estava totalmente imprevisível essa questão da pandemia. Então, o que eu posso fazer? Qual dos meus triângulos eu tenho que mexer? Então, eu acho que isso é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, assim, né, como gestores de projetos, quando vem um desafio, né, porque às vezes vem um desafio, daí a gente fica lá quebrando a cabeça. O que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para a qualidade e impacto. E aí, eu acho que é muito importante ali uma visão que a Regina trouxe, que eu achei bem legal também, dessa questão da transparência. Então, eu acho que isso é muito importante, né, porque aqui eu estou usando muito exemplo de investidor, porque eu lembro que era muito uma realidade que a gente
tinha na CID, assim, né? Então, tinha ali os investidores que pagavam pelos nossos projetos para a gente executá-los dentro das organizações, em parceria com as organizações. Então, geralmente, a demanda vem desse investidor ali, né? E essa visão da transparência que a Regina trouxe, eu acho que é muito legal, porque o investidor vem com uma demanda, mas ele não sabe o que está acontecendo ali no teu dia a dia, ele não sabe quais são os desafios que você tem. Então, eu acho que o nosso papel como gestores de projetos é, claro, né, a gente vai levar isso com transparência, sempre mostrando, ó, meu desafio é esse, eu tenho esses recursos, esse cronograma, eu estou pretendendo entregar para você isso de impacto, mas com esse escopo não vai dar certo. O caminho que eu estou pensando é o caminho A e o caminho B. O que você acha? Eu acho que isso, quando a gente fala de transparência, também é bem legal sempre mostrar o desafio que vocês estão passando, mas também quais são as soluções que vocês estão pensando em levar. E essa visão do triângulo, eu acho que nos ajuda muito, assim, no nosso dia a dia, né? Então, até olhando para essas perguntas que estão aqui, né? Quando a gente fala de escopo e qualidade, aqui está errado, gente, desculpa, mas é quando a gente fala de escopo, né? Então, quais são os produtos e serviços que o projeto vai produzir? Quanto de tempo que eu preciso para produzir esses produtos, né? Ou o serviço também, que às vezes as organizações vendem. Quando eu olho para recursos, qual que é o dinheiro, materiais, o que eu preciso desenhar para conseguir concluir o trabalho completo desse projeto? E uma visão de tempo é realmente qual que é o tempo necessário para concluir todos esses componentes que a gente está olhando. Então, o que eu queria passar aqui para vocês, acho que era um pouco dessa visão, né? Que esse triângulo sempre precisa estar em equilíbrio, e quando a gente mexe nele, alguma coisa aqui vai precisar mexer também. Eu vou fazer uma pausa só para ver se está tudo certo. Léo, se eu sigo, se tem alguma dúvida no chat, senão vou continuar aqui. No chat não tem nenhuma questão, mas deixo aberto aí se alguém tem alguma dúvida até o momento. Se tiver tudo certo, bom, acho que podemos Então, seguir. vamos Caso lá. alguém queira compartilhar, pode avisar ali no chat. Tá bom. Então acho que, já que não tem dúvida, depois eu só vou pedir para vocês mandarem aqui no chat, gente, se vocês já tinham ouvido falar do triângulo de gestão, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, achei muito legal, assim, então só me contem depois no chat se isso é uma novidade ou se eu estou também compartilhando aqui uma coisa que vocês já estavam acostumados a usar, então acho que isso é legal também. E só antes de avançar para o próximo, né, para o próximo tema, eu sei que dentro do terceiro setor, assim, né, muitas vezes o nosso desafio é de recursos mesmo, né, mas acho que uma visão que a gente tem que ter também é de usar a criatividade, né, eu acho que todo mundo é muito resiliente, né, a gente sempre tenta entregar o melhor quando a gente fala ali de qualidade, mas acho que dentro desse papel do gestor dos projetos, quando a gente fala desse equilíbrio, é conseguir ter essa criatividade também, né, isso é um ponto que acho que é legal de trazer. E aí, falando de gerenciamento, gente, hoje existem duas linhas, né? Então, não precisa se prender ao que está aqui no slide, depois eu mando isso para vocês e posso até mandar alguns materiais complementares também, mas hoje, basicamente, existem duas linhas de gerenciamento de projetos. Existe a linha das metodologias tradicionais, existe a linha das metodologias ágeis. As metodologias tradicionais nada mais são do que processos sequenciais. Então, eu vou lá, eu faço o planejamento do meu projeto, eu desenho o meu objetivo, eu desenho qual que é o meu escopo, meu cronograma, meu orçamento, vou para a execução do meu projeto e depois vou para a fase de análise. Então, as metodologias tradicionais, elas seguem um fluxo muito padrão e realmente um fluxo, assim, né? Processos sequenciais. E as metodologias ágeis, eu já falo um pouco das vantagens e desvantagens, mas só para explicar a diferença entre elas, as metodologias ágeis, elas surgiram dentro do campo da tecnologia, e hoje, cada vez mais, o terceiro setor está trazendo isso para dentro também. Então, começou muito no campo da tecnologia, começou muito com as startups, mas as metodologias ágeis, elas vieram para mostrar que é possível fazer planejamento de projetos quando a gente tem um ambiente que muda muito. Que isso acontece com muitas organizações, né? Então, a gente está num cenário, depois o cenário mudou, mas eu tenho aquele planejamento que está ali fechado. As metodologias ágeis vieram como uma forma mais disruptiva de olhar para o nosso planejamento. Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente está falando de um processo mais cíclico e mais flexível. Então, a gente faz o planejamento do projeto e quando vai para a execução, você olha para cada um dos produtos. Você não vai olhar para a execução e para a entrega lá no final só.
Você vai quebrar essa entrega no final em vários produtos. E aí você vai olhar para esse primeiro produto que você precisa entregar, você vai consultar o teu parceiro para ver se é exatamente isso que ele está entendendo. Você vai dar mais autonomia para a equipe também. Da forma que eu estou falando, parece que só tem pontos positivos, tá? Mas não é isso, é só para explicar um pouco a diferença entre os dois. O que que eu acho, gente? Eu acho que assim, né? Aí trazendo bem uma opinião minha, tá? Eu vivenciei as duas metodologias, já vivenciei metodologias tradicionais, já vivenciei metodologias ágeis. Eu acho que a gente tem que entender muito bem o que que funciona para cada organização. E a gente não precisa olhar, então aqui eu trouxe as duas linhas, as vantagens, as desvantagens, mas a gente não precisa olhar estritamente para uma delas e falar, nossa, agora eu vou seguir as metodologias ágeis, porque está muito na moda também, né? Então, cada vez mais a gente escuta falar sobre isso. Eu sei que vai trazer mais autonomia, o mundo está mudando, então vou implementar metodologias ágeis. Eu, particularmente, acho que não é isso. Assim, acho que a gente tem que entender muito o que funciona olhando para a cultura das organizações. A gente tem que olhar para a nossa equipe também. É claro que se você quiser implementar um processo de mudança, porque você acredita que é isso, né? Dentro desse modelo de gerenciamento de projetos, acho que tem que fazer mesmo. Mas muitas vezes a gente pode até usar um pouco de cada uma dessas metodologias. Então, vou dar um exemplo para vocês do meu dia a dia aqui e muito do que eu vivi na CID também, né? Então, até começando pelos exemplos na CID. Na época que eu trabalhava na CID, coincidentemente, a gente tinha um projeto com o Instituto Votorantim, que era para capacitação de 5 organizações lá em Cuiabá. E o Instituto tinha uma metodologia muito fechada e a CID também, assim, a gente já sabia claramente quais eram as 5 organizações, quais eram as formações que a gente ia precisar fazer, quantas vezes que a gente ia precisar viajar para Cuiabá, qual que era o nível, o tanto ali, a porcentagem da gestão que a gente queria aumentar. Então, assim, estava tudo muito claro para a gente. A gente seguiu na metodologia tradicional, que é esse método ali dos processos sequenciais. Então, a gente fez o planejamento do projeto e executou ele exatamente como a gente tinha desenhado lá no começo. Mas porque a gente tinha muita clareza e não fazia sentido implementar uma metodologia ágil. E bem nesse momento, a CID estava passando por esse processo de implementar as metodologias ágeis para os seus projetos. Mas eu lembro que a gente conversou na época, todo mundo, né, toda a equipe ali envolvida, e a gente falou, ó, para esse projeto junto com o Instituto, não precisa, vamos seguir na metodologia tradicional, porque a gente já sabe, já tem tudo muito claro, já tem uma metodologia, a gente já tem tudo que precisa entregar, e a metodologia tradicional vai funcionar bem. A gente seguiu na metodologia tradicional e deu tudo certo. Em paralelo a isso, vários outros projetos, a gente estava implementando a metodologia ágil, e eu acho que o principal ganho que a gente teve foi em relação a essa questão da comunicação com os parceiros e investidores. Para trazer um exemplo, o que que a gente fez? Eu lembro que eu estava num projeto bem esses de inclusão mesmo, né, no mercado de trabalho, e a gente tinha vários produtos para serem entregues para lá no final do ano conseguir incluir, se eu não me engano, eram 15 ou 16 pessoas com deficiência. E a gente tinha vários produtos, né? Então, o primeiro produto era um treinamento, o segundo produto era uma sensibilização, aí já não vou lembrar tantos detalhes assim, mas enfim, eram vários produtos que a gente tinha. Cada vez que a gente construía essa entrega, então eu ia fazer um treinamento, o que que a gente fazia, né? A gente desenhava ali toda a apresentação, porque os nossos treinamentos eram com apresentação na época, e a gente validava com a empresa. E o que que aconteceu? Essa empresa, no caso, ela falou assim, ó, isso daqui a gente já passou para esses colaboradores, ensina outra coisa. Ou então, essa equipe aqui, ela já está super avançada na questão da inclusão, eles precisam de mais exemplos, porque eles têm dúvida de dia a dia, e outros não, outra equipe tem mais receio, falem sobre outro tema. Enfim, essa questão da validação que a gente foi fazendo a cada uma das entregas nos ajudou muito. Por que que eu quis trazer esses 2 exemplos? Porque mostra que a gente não precisa se apegar, né? Então, eu posso colocar cada uma das metodologias conforme eu entender que funciona melhor para os meus projetos. Eu acho que é legal a gente conhecer as 2 metodologias, acho que é importante a gente entender como que elas funcionam para que a gente consiga se apropriar e ver o que que faz mais sentido dentro da nossa organização. Eu estou olhando aqui para baixo que eu estou cuidando do tempo, tá, gente? Depois eu até montei esse quadrinho aqui para mandar para vocês, porque daí dá para olhar com mais calma também essa questão das vantagens e das desvantagens, mas eu abro para perguntas logo em seguida também. E aí, acho que para fechar, né, então, qual que é o papel que a liderança tem no gerenciamento de projetos? Acho que, primeiro de tudo, é muito importante a gente criar rotinas de gestão. O que isso significa? Acho que é importante a gente ter rotinas muito claras. Então, eu vou contar um pouco da minha rotina para vocês hoje, assim, né? Então,
como o Léo comentou, eu sou consultora ali dentro do Instituto, então eu fico responsável por uma área aqui dentro que faz parte da área de gerenciamento de programas. Então, toda segunda-feira, às 8h15 da manhã, eu tenho reunião com os 2 gerentes gerais aqui do Instituto, onde a gente passa os principais pontos de todos os projetos. Então, todos os consultores que cuidam de áreas falam sobre os riscos dos projetos e quais foram os principais avanços, semanalmente. E por que isso? Para aumentar a transparência com a alta liderança. E se tiver algum projeto com risco, eles vão saber antecipadamente. Então, toda segunda-feira, 8h15 da manhã, a gente faz esse repasse. Depois, às 9 horas, eu tenho alinhamento com a minha equipe. Então, eu tenho um alinhamento de 1h30 com as 2 pessoas da minha equipe, onde a gente passa todos os detalhes da semana, assim. E aqui eu acho que tem um ponto importante. Se a gente quiser autonomia da nossa equipe, gente, eu sugiro, aí é uma sugestão, trabalhar mais por entregas do que por atividades. No começo, a gente trabalhava muito por atividades. O que isso significa? A gente falava sobre as atividades da semana. Então, essa semana precisa mandar um e-mail para fulano, essa semana precisa fechar tal apresentação. A gente passou a olhar mais para as entregas que precisavam ser realizadas e não tanto para as atividades, mas semanalmente a gente faz isso. Depois, isso às 9 horas. Depois das 11 horas, tem uma equipe uma reunião com a área de gestão de programas, onde a minha gerente fala quais são os temas principais da semana, porque tem muitas informações acontecendo, e a gente faz uma rodada onde cada gestor de área conta um pouco ali quais são os gols da rodada, que a gente chama. Então, eu vou lá e falo ali na frente de toda a equipe, ó, essa semana o que eu preciso entregar é o projeto de voluntariado tal, essa semana não sei o quê. Então, são realmente os gols da rodada. E essas rotinas de gestão ajudam a gente a se organizar. E depois, ao longo da semana, a vida segue normalmente. Então, acho que isso é muito importante, da gente sempre criar rotinas de gestão dentro das organizações. Outro papel da liderança é o apoio na tomada de decisão. E eu acho que cada vez mais, assim, eu acredito muito nessa questão da autonomia das equipes, então acho que isso é muito importante. Isso pede muita confiança da nossa parte, mas acho que é muito bom porque gera um desenvolvimento na equipe e descentraliza a tomada de decisão do líder ali, então acho que isso é bem válido também. Outra questão é retirar barreiras que acontecem ao longo do projeto, né? E aqui retirar barreiras não é a gente solucionar pela equipe, mas ajudá-los a pensar em como solucionar. Direcionamento da equipe para alcançar o objetivo. Então, eu sei que é meio óbvio isso, mas às vezes quando a gente está lá no meio do projeto, surge um problema, a gente fica se debatendo em cima daquele problema e a gente não parou para olhar qual que é o objetivo que a gente quer, né, alcançar, né? Aquilo que estava desenhado lá no começo. Então, qual que era o meu objetivo no começo do projeto? Qual tomada de decisão vai me ajudar mais fácil a chegar nesse objetivo? Então, acho que isso sempre é importante da gente relembrar ao longo desse fluxo aí do projeto. Tem uma visão também de desenvolvimento da equipe para as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada modelo de projeto. Então, acho que cada projeto que entra nas nossas organizações, elas pedem uma competência em específico, e isso é muito legal da gente apoiar as pessoas a se desenvolverem para isso. A questão da comunicação, já comentei, mas acho que, assim, até coloquei aqui, né? Às vezes o óbvio também precisa ser dito, então a gente, como líder, tem que ter esse olhar para ter uma liderança, uma comunicação muito clara com as nossas equipes, para ser bem assertivo e para conseguir garantir os resultados que a gente quer. E aí, eu sou muito fã, gente, da comunicação não violenta, acho que é super legal conhecer mais, porque gera uma liderança mais humana para a gente também, e fala muito sobre essa questão da comunicação, que muitas vezes dentro das organizações, e aí digo organizações, empresas, de modo geral, é uma questão. Acho que outro ponto aqui, né, quase fechando, é estar constantemente atualizado sobre a causa. Eu sei que vocês recebem milhares de informações, vocês conhecem muito sobre a causa, mas eu acho que é legal ter esse conhecimento em comparação com outros países, por exemplo. Então, realmente entender ali, estudar mais sobre a causa, conhecer cada vez melhor, olhar para notícias que envolvem o tema. Acho que isso é muito importante também. E se atualizar também em relação a aspectos de gestão, de liderança. Acho que é sempre legal, assim, a gente estar atualizado o que está acontecendo, porque isso vai cada vez mais oxigenando aí, né, nossas ideias, nossa cabeça, e acho que a gente começa a trazer coisas diferentes para dentro das organizações também. E para fechar mesmo agora, acho que o último ponto é buscar autoconhecimento. Eu acredito muito aí nas lideranças que são
mais humanas, que olham muito para as pessoas mesmo, né? Claro que o projeto é super importante, mas eu acho que o líder tem muito esse papel aí de conseguir unificar a equipe, olhar para o objetivo. Então, acho que o nosso autoconhecimento é onde começa tudo isso, no fim das contas, né? Quando a gente conhece o que nos estressa no dia a dia, o que a gente gosta de fazer. Então, acho que esse autoconhecimento é muito relevante, porque é aí que a gente consegue desenvolver cada vez mais nossas equipes para realizar projetos cada vez melhores, para que a gente consiga alcançar aí nosso objetivo, nosso impacto que a gente tanto almeja. Então, gente, acho que o que eu tinha preparado, assim, de conteúdo era isso. Tô cuidando do horário aqui, Léo, acho que foi quase na risca, assim, né? Mas estou super aberta para, caso tenha alguma dúvida também, algum ponto para esclarecer, e daí depois eu compartilho com vocês alguns materiais que eu separei aqui para complementar também, que eu sei que o tempo é rapidinho. E deixo o meu contato pessoal aqui também para quem quiser. Não, foi ótimo, Bi, e obrigado aí pelo cuidado com relação ao tempo. E aí, com isso, pessoal, a gente tem mais alguns minutos antes da gente encerrar o nosso encontro, né? Temos aí uns 10 minutinhos para a gente trocar um pouco mais de experiências, né? Então, deixo aberto o espaço para que vocês compartilhem ou alguma dúvida, ou alguma prática, alguma experiência. Como é que é essa rotina de gestão de projetos nas instituições de vocês, ou então quais são os desafios que vocês estão vivenciando? Vamos aproveitar aí um pouco da experiência da Bi para a gente trocar sobre isso. Deixo aberto o espaço aí. A Esther, você que levantou a mão, fique à vontade. Oi, Bianca, tudo bem? Quando você falou das equipes, eu entendi assim, que dependendo do tipo de projeto, a subequipe que você vai formar, ela vai estar focada num determinado trabalho. Não quer dizer que sempre vai ser a mesma equipe, não, dos mesmos papéis, é isso? Esse é um ponto importante também, Esther, porque eu acho que como a gente tem esse olhar, né, que o projeto tem uma entrega específica, um resultado único, a gente precisa olhar para as competências que a gente precisa para aquele projeto. Então, não necessariamente vai ser sempre a mesma equipe. Acho que esse é um ponto legal que você trouxe. Eu até nem tinha colocado isso ali na minha fala, mas é importante também. Então, quando entra um novo projeto para a gente, acho que é muito legal olhar isso, né? Então, quais são as competências técnicas que esse projeto pede? Esse projeto, às vezes, ele pode pedir uma parte mais de leis sobre a pessoa com deficiência. Ou não, esse projeto pode pedir quando é direto ali com a pessoa com deficiência, esse projeto pode pedir alguém que saiba, não sei, alguém que saiba fazer formação, ou alguém que tenha um tato legal com os pais, por exemplo, né, as famílias. Então, eu acho que é sempre importante a gente olhar quais são as competências técnicas que precisa para o projeto e quais são as competências mais no sentido de habilidades mesmo, assim, né, comportamentais e tudo mais. E aí que a gente forma a equipe para os projetos. Acho que isso é um ponto relevante também. Então, não necessariamente seria sempre a mesma, né? Eu Obrigada. queria fazer. Oi, Posso falar? Francisco, fique à vontade. Ah, legal. Conheço o trabalho da Bianca, da Cid, e super referencio, né? Eu acho que nisso tudo há um conceito que hoje está ganhando muito, né, como é que fala, o cenário corporativo, terceiro setor, a relação com o terceiro setor, que é a questão da gestão do conhecimento, né? Eu acho que há todo um processo de maturação da cultura, da organização, e aí como isso tudo é feito para que possa chegar ao agente financiador e vice-versa. Qual é assim, a, a, a realidade que a empresa, que o potencial doador pode querer investir. Então, assim, gestão do conhecimento, eu acho que é um dos elementos que perpassa na fala que você falou, que é um conceito que hoje, eu vi até, só um exemplo, o Banco Itaú, ele tem uma pessoa que é responsável pela gestão do conhecimento dentro do banco, no RH deles. Então, isso é um dado importante. Bom, Francisco, muito legal. Eu estava procurando meu mouse que tinha escapado aqui. Mas eu acho que essa parte de gestão do conhecimento é muito relevante. Agora, você
tocou num ponto que eu pensei aqui, né? Que acho que a realidade das organizações também é que a gente tem que se desdobrar em muitos, assim, né? Então, a gente tem que estar olhando para a liderança, a gente tem que estar olhando para o processo, muitas vezes, às vezes, tem que estar olhando para a família, para a pessoa com deficiência, para o projeto. Então, eu sei que é muito desafiador mesmo a gente olhar para tudo isso, mas às vezes até mesmo fazer a documentação dos projetos. E eu sempre penso, gente, é melhor começar pequeno, fazendo uma documentação simples, do que às vezes a gente querer fazer, nossa, o estado da arte, assim, né? Então, putz, agora eu vou documentar tudo que eu tenho, eu vou buscar dados sobre tudo. Eu acho que é melhor, às vezes, e não é nem pequeno, acho que não era nem essa palavra que eu queria usar, acho que é começar aos poucos, assim, sabe? Então, como que a gente consegue ir trazendo esses processos, né? Então, vamos fazer um projeto, como que eu consigo ir documentando todo esse passo a passo? Porque é isso, a gente não vai estar para sempre dentro das organizações, né? Então, acho que esse olhar também de gestão do conhecimento de modo geral é muito, muito bacana, assim. Quando a gente olha para as empresas às vezes têm uma pessoa, igual você citou ali de Itaú, exclusiva para isso, mas olhando para as nossas equipes, será que tem alguém que conseguiria apoiar dentro desse processo, por exemplo? Alguém que tem mais facilidade até mesmo de trabalhar com essa visão de documentação do que está sendo feito. Então, acho que isso é também um ponto interessante ali para a gente se questionar e estar dentro da gestão dos projetos também, né? E só complementando esse ponto, né, Bia, eu acho que dentro do nosso caso também, no terceiro setor, a gente trabalha muito com as intervenções e metodologias sociais, né, e a sociedade ela vai se transformando e os grupos com os quais a gente vai atuando vão se transformando e não necessariamente o projeto que atingiu os objetivos nesse ano vai atingir os objetivos com aquele grupo do ano que vem. Então, esse registro, essa documentação e aquela última etapa, né, que a Bi falou da análise de resultados, ela é essencial para a gente também desenvolver as nossas próprias metodologias, né? Então, o que deu certo hoje? O que fez nessa intervenção a gente atingir esses resultados? Ou ao contrário, né? Que objetivos que a gente não atingiu e por que a gente não atingiu? Para que no próximo ano, na próxima intervenção, as equipes, sejam elas as mesmas ou outras, né, possam pegar aquele conhecimento adquirido, aquele aprendizado naquela implementação e, opa, então eu já vou começar partindo dessas premissas aqui que o pessoal aprendeu na intervenção passada. Então, ótimo ponto que o Francisco nos trouxe em relação a essa gestão do conhecimento, e concordo com a Bi. Começar simples, e aí a gente vai evoluindo nesse processo, né. Temos tempo ainda para ouvir aí a contribuição do Wilson. Fica à vontade, Wilson, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Bianca. Obrigado aí pela sua fala. E é só fazer um comentário, eu vejo assim que as instituições hoje, acho que a maioria delas trabalha com projetos, vamos classificar de forma pequenos, né, com poucas atividades que não demandariam grandes ferramentas de controle, né, desse projeto, né. Um simples cronograma bem feito, né, ele atende muitas vezes a necessidade do projeto. Eu vejo ainda muita falta, Léo, e talvez seja aí um tema aí para próximos encontros, né, de trabalhar com dados, né, de a gente ter um sistema que reúna esses dados dentro das organizações e que a gente possa tomar decisão em cima de dados. Eu acho que os projetos podem trazer isso para dentro da organização, né? Mas é super importante, né, essas ferramentas para a gente poder ter um controle maior dos prazos que a gente tem nos projetos e até para cumprir os objetivos, né? A Bianca falou aí na dificuldade de a gente trabalhar com o governo, né? A gente tem 3 projetos já executados pelo Pronas, um agora em plena pandemia, que foi do emprego apoiado, e que o próprio Ministério mandou um e-mail para nós dizendo que se a gente quisesse parar o projeto por causa da pandemia, a gente poderia parar. Mas como você vai parar um avião voando, né, em pleno voo, com equipe contratada, com equipe treinada, como é que você vai voltar atrás nisso? Não tem como voltar atrás, né? E às vezes esse tipo de ferramenta que a Bianca está trazendo aí, ela nos ajuda a pensar antes sobre essas possibilidades que podem ocorrer dentro da execução de um projeto, né? Tá certo que uma pandemia é difícil da gente pensar nisso, mas fica como ensinamento para todos nós, né? Era isso, obrigado aí, Bianca, pelo teu conhecimento aí.
Ah, imagina, gente. Acho que é muito legal essa troca mesmo. E vocês vão me lembrando de vários outros pontos. Por isso que eu falei, dava para ficar bastante tempo aqui conversando. E aí, Léo, já vou encerrar minha fala. Mas uma coisa que eu ia comentar e acabei até esquecendo de ferramentas mesmo, gente. Depois eu posso mandar algumas sugestões para vocês também, todas gratuitas, assim. E hoje, no meu dia a dia, eu uso só Excel, viu, gente? Eu sou muito fã do Excel. É isso que você falou ali, Wilson. Um cronograma bem feito às vezes já mata ali o que a gente precisa, né? Já supre muito dos desafios, a gente pode fazer análise de risco, tudo isso dentro do Excel mesmo, assim. Eu sou super fã do Excel, inclusive posso trazer outras sugestões para vocês aqui também, mas hoje cronograma, orçamento, eu faço tudo no Excelzão mesmo, né? Acho que tem várias ferramentas gratuitas para acompanhamento de atividades também, legal de compartilhar, mas às vezes as próprias ferramentas do Office, do Google já nos ajudam muito também, né? Mas é isso, Léo, vou Não, passar para você agora. ótimo, obrigado. E também quero complementar esse tema do Wilson, que a Bi trouxe no chat ali, a Estrela compartilhou. Boa tarde, complementa essa fala do Wilson com a necessidade de instrumentalizarmos as formas de monitoramento para levantar dados. Em instituições pequenas, essa ferramenta faz muita falta, né? E aí eu também, além do um grande fã aí de Google Planilhas e Excel, né? Eu acho que a gente pode também, nesse contexto, né? Claro que vão ter grandes projetos que demandam enormes base e banco de dados, uma tecnologia mais avançada, né? Mas na maioria dos projetos, eu acho que, por exemplo, um formulário de inscrição bem feito, um formulário de acompanhamento, onde a gente consiga traçar, por exemplo, naquela inscrição, pensar exatamente assim, quais são as informações importantes que eu preciso saber daquele público, né? Quem são, talvez onde estão, perfil socioeconômico, né? Pesquisas, existem inúmeras metodologias ali de pesquisas de satisfação, de percepção de impacto, né? Então, acho que a gente também pode partir do simples num primeiro momento, por meio desses formulários e pensando bem esses processos de inscrição e acompanhamento. Puxando o gancho, né? Na semana que vem não, né? No mês que vem, em novembro, a gente vai fazer um novo encontro de impacto com o tema de mensuração de impacto social. Então, foi muito bom o Wilson trazer esse ponto, porque daí eu já vou trazer para a nossa equipe que vai fazer a palestra, para a gente trazer alguns exemplos de ferramentas de monitoramento de impacto, de resultados. Ela vai trazer algumas metodologias que a gente usa aqui, que outras instituições acabam utilizando. Então, vamos munir vocês aí de algumas ferramentas, ideias, justamente para avaliar esses dados, acompanhar esses resultados e melhorar aí novas intervenções e metodologias de vocês. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria, quem sentir à vontade, fazer aquela nossa fotinha aqui, nosso print na nossa tela. Então, quem puder ligar as suas câmeras, por gentileza, se sentir confortável. Hoje nós estamos com sala cheia, então vou precisar fazer dois prints aqui. Lu, se você puder me ajudar também. Então vamos lá. O primeiro, 1, 2, 3, e aquele sorriso. Maravilha. Vamos para a segunda, só um instantinho. Aqui. 1, 2, 3 e... Legal. Deixa eu só voltar a minha tela aqui, pessoal, para a gente fazer um último reforço e a gente fazer o nosso encerramento. Então, dando mais informações com relação ao nosso próximo encontro, voltamos no dia 21 de novembro. Vamos adiantar, ao invés de fazer na última segunda-feira do mês, faremos na penúltima segunda-feira, porque na última segunda-feira teremos Copa do Mundo, né? Então, acredito que algumas instituições talvez tenham alguma atividade aí de assistir o jogo e tudo mais. Então, para não impactar na nossa agenda, adiantamos em uma semana o nosso encontro. Dia 21 de novembro, às 15h30, mesmo horário de Brasília, temos um encontro sobre mensuração de impacto social e para a gente falar aí dessa questão de aquisição de dados, de metodologias para avaliação dos resultados de um projeto. Eu peço uma atenção especial para o período de inscrições, para o formulário de inscrição desse encontro, porque ele vai ser um pouco diferente. Na verdade, vocês vão fazer a inscrição para o nosso encontro normal do mês de novembro, mas vocês vão ver um complemento no nosso formulário. Por quê?
No mês de dezembro, a gente vai ter o nosso último encontro dessa nossa trilha de 2022. E esse encontro ele vai ser diferente, porque a gente quer, além de falar sobre alguns temas ali proposto para o encontro, a gente quer reunir vocês para a gente pensar juntos nas trilhas de 2023. Então, a gente vai fazer vamos dizer assim, um planejamento estratégico participativo de trilhas e temas que a gente vai abordar no próximo ano, né? Então, a partir do formulário de inscrição do encontro do mês que vem, a gente vai começar essa participação nessa construção, onde vocês vão sinalizar vão fazer algumas votações ali dentro desse formulário, dentro desses temas propostos, e aí no encontro de dezembro a gente vai fazer toda uma dinâmica, uma facilitação para a gente estruturar esses movimentos do próximo ano de uma maneira participativa para justamente atender aí as prioridades e as demandas de todo mundo. Então, não deixem de participar no encontro de novembro e não deixem de responder também essa primeira intervenção para os preparativos de 2023. Aqui estão os meus contatos, né, os contatos da CID. Lembrando que esse encontro ele fica gravado, esse encontro, os materiais a gente vai disponibilizar para vocês ao longo dessa semana. Queria agradecer a Bianca por estar conosco nesse encontro, por trazer esses conhecimentos. Qualquer dúvida que ficou desse encontro, vocês me sinalizam que eu mando para a Bianca, tento encontrar as respostas, né? Obrigado, Lu, pela ajuda com a mediação. Obrigado a Priscila, que nos ajudou com a interpretação de Libras hoje. E, claro, obrigado a todas e todos que estiveram conosco em mais um encontro. Desejo uma ótima semana, um bom restinho de segunda-feira. Fiquem bem, aproveitem o feriado e um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Léo. Abraço. Até Tchau, mais. gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.